Bem-vindo ao meu canal. É mais uma vez maravilhoso ter esse momento para se analisar a Escritura, para se observar alguns princípios importantes em relação à exegese. O foco desse canal é a chamada dimensão interpretativa da teologia. Nosso foco é esse aqui. E também a leitura é uma exegese sem exegese. E alguns textos vão sendo trabalhados quanto às suas devidas metodologias, ou como ele é trabalhado a partir dos seus meios até chegar numa conclusão. E nesse vídeo eu quero tratar mais uma questão que, ao meu ver, é extremamente relevante quando se trata de Novo Testamento. Mas antes, se inscreva no meu canal. Se seu objetivo é conhecer a Escritura por meio disso, esse é o espaço. Claro que a gente está trabalhando de forma bem sintética, mas, ao meu ver, ainda assim pedagógica. Então, nesse vídeo a problemática é a seguinte, uma problemática que tem sido discutida com mais veemência desde o século XIX, que é a seguinte: de onde vem o Jesus de Paulo? Essa é a pergunta que comumente tem sido feita, como eu disse anteriormente, desde o século XIX. Os estudiosos estão muito interessados em entender qual é a fonte que Paulo usou para falar de Jesus. Um comentário do Anthony Tisselton, que é um comentário maravilhoso, ele destrincha essa questão de forma bem interessante. O James Dunn também na teologia do apóstolo Paulo, o Herman Ridderbos também na teologia do apóstolo Paulo. Eles tratam, principalmente essas teologias do Novo Testamento, a teologia de Paulo, tratam a gama de temas teológicos que Paulo explora nas suas cartas. E a grande questão é de onde Paulo tirou tudo isso que a gente lê aqui. Você abre a sua Bíblia lá em Romanos, que é uma carta maravilhosa, você observa as informações colocadas por Paulo ali sobre Jesus, de onde elas vieram de fato. E essa questão parece ser óbvia, mas não é tão óbvia assim, porque infelizmente a questão da organização cronológica do cânon não é tão clara para muitas pessoas. Então, normalmente se imagina que Paulo, a partir das suas cartas de Romanos até Filemon, ele teve acesso aos evangelhos para poder trabalhar aquilo que Cristo fez no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição. Mas não é assim que funciona, porque de fato, quando a gente estuda a questão cronológica envolvendo as datações das cartas dentro do campo da probabilidade, a gente percebe que do ano 49 ao ano 62 vão as cartas paulinas, sendo que a primeira carta, 49 a 52, a primeira e segunda Tessalonicenses. E aí vai até a chamadas cartas pastorais, que são as últimas. Inclusive, na nossa Bíblia está 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, mas talvez a ordem mais certa fosse 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, que é o livro que de fato precede o martírio de Paulo. Então, quando a gente observa isso, e a gente vai olhar as datações das escritas dos evangelhos, a gente percebe que os evangelhos foram, a ideia, claro, que tem debate entre estudiosos, mas foram escritos depois das cartas de Paulo, algumas cartas de Paulo. Então, os evangelhos, quando os evangelhos foram escritos, as cartas de Paulo já existiam, dentro do movimento cronológico do cânon do Novo Testamento. Então, claro, também sobre a questão das datações dos evangelhos, há muita discussão, principalmente centrada na questão da destruição de Jerusalém no ano 70, mas há um acordo entre os acadêmicos, estudiosos, que de fato os evangelhos foram escritos da década 60 e diante, até 90, e tem muita discussão. Alguns estudiosos querem colocar Marcos na década de 50, e aí vai. Mas o certo é que Paulo não tinha, quando ele começou a escrever suas cartas, ele não tinha evangelho escrito para consultar. Então a pergunta é, de onde vieram as fontes? O Jesus de Paulo veio de onde? Se não veio dos evangelhos, veio de alguma outra fonte. Que fonte é essa? Claro que a gente precisa considerar, em primeiro lugar, quando a gente estuda a teologia paulina, a gente sabe que Paulo é um homem de 3 mundos. O mundo hebraico, grego e romano. Os três, de certa forma, influenciaram o pensamento de Paulo. A sua influência hebraica, grega e romana. As duas foram... Aí os estudiosos costumam questionar o que foi mais determinante aí nesse caso. Ainda assim, essa é uma questão que vale muito debate, mas ainda assim Paulo é um homem de 3 mundos. Então, como é que se faz para se analisar isso? Aí, como eu disse anteriormente, tem alguns estudiosos, inclusive, graças a Deus,
A gente tem um comentário do Gordon Fee agora traduzido para o português que ajuda a gente, mas os melhores comentários, infelizmente, ainda estão em inglês, como o do Cheselton, Anthony Cheselton, que é um comentário fantástico do livro de 1 Coríntios. E eu vou adotar as ideias do Cheselton para explicar aqui a questão da fonte pelo texto. Então, pelo texto, a gente vai tentar responder introdutoriamente a problemática levantada. Então, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, que eu quero chamar a sua atenção para 2 verbos, mas eu vou fundamentar mesmo no capítulo de número 15. Mas a gente vai olhar o capítulo 11. Esse verso 23, que é um texto, inclusive o texto da C, abrindo parênteses, é um texto muito mal lido, meu Deus. É um absurdo que se fala sobre esse texto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 a 34. Precisamos fazer realmente uma exegese desse texto. Paulo diz aqui: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, 1 Coríntios capítulo 11, verso número 23. A ideia é essa: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Aqui que está a questão. Esse verbo entregar na língua grega é o verbo paradidomi, que no campo semântico, claro que o paradidomi ele tem algumas possibilidades de tradução dentro do subdomínio semântico, mas uma delas é a ideia de tradição mesmo, essa questão mais formal. Então, por essa ideia, por esse campo de semântico, seria uma coisa como um termo técnico que é oriundo da herança judaica de Paulo. Então, está designando muito mais a transmissão da instrução recebida por Paulo. Então, quando ele diz que entregou, até algumas traduções, como a corrigida que eu estou vendo aqui, traduz como ensinei. Então, na verdade, quando ele diz que entregou, ele está entregando uma instrução que ele recebeu, que é fruto de uma transmissão que comumente se chama de tradição apostólica. É claro que ele está dizendo que recebeu do Senhor, o que também vos entreguei. Então a ideia é que a continuidade da tradução da tradição tem uma fonte que é o próprio Senhor. Aí cabe até a análise de Jesus como o primeiro hermeneuta do Novo Testamento, que de fato trouxe a chancela o Antigo, baseado nele na chamada hermenêutica cristológica, que é uma questão que tem que ser analisada, mas ainda assim perceba bem. Então aqui eu tenho uma fonte. Por essa lógica, parafraseando, a gente pode entender o seguinte: meu objetivo não é fazer exegese do texto, é constatar que Paulo está afirmando que existe uma transmissão autorizada que envolvia a ceia, já que o precede. Então nós temos um texto pré-paulino, nós tínhamos uma conotação pré-paulina e consolida o seu pensamento agora. Então essa constatação acaba por mostrar a fonte de Paulo. Paulo tem uma tradição apostólica. É claro que pisar nesse terreno não é muito fácil, que a gente tem poucos ou quase nada de material para entender esse ato, que ato é esse? É o momento que Jesus ascende ao céu, que é provavelmente o ano 34, até o ano 49 a 52, olha bem, dá quase 20 anos aí de ato, até Paulo escrever. Então, já existia uma tradição sendo perpassada aí a partir desse verbo chamado paradidomi. Mas o meu ponto mesmo é 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto aqui ele é extremamente relevante para nós. Paulo aqui trata da realidade da ressurreição de Cristo, o foco dele é esse. O vocativo que ele vem trabalhando, irmãos. Ele fala do evangelho que ele anunciou, que os coríntios receberam, e esse evangelho que eles têm estado firmes, usando uma posição mais dura aqui, mais complicada, porque o verbo está no perfeito. E por isso sois salvos. Então Paulo mostra que o evangelho, o verbo na voz passiva, eles sois salvos, se retiveres a palavra. E tem um problema com essa conjunção, oração subordinada de primeira classe, que aparece em todo o capítulo 15 no grego, que não é nosso objetivo aqui. Aí depois, no verso 3, é o que a gente vai observar. Por quê, Olgar? Porque vos entreguei o que também recebi. É interessante que lá ele inverte, né? Ele diz: recebi o que também vos entreguei. Aqui eu entreguei o que recebi. Ele inverteu as ordens.
De novo, esse verbo entregar é o verbo paradidomi. Então, a ideia aqui é de que, de novo, quando ele fala que ele vos entreguei, aqui, quando ele diz aqui, vos entreguei o que recebi, de novo ele está chancelando a questão que envolve a transmissão de uma instrução que já foi passada para Paulo. Então, Paulo está recebendo uma tradição apostólica que tem um conteúdo muito bem interessante aqui por meio de 4 verbos. 4 verbos são importantes para chancelar aqui. Então, o que é importante? Eu falei do Anthony Tisselton. O Tisselton, no seu comentário, ele mostra algo importante aqui que o texto diz. Quando o texto diz, pelo menos aqui, muda um pouquinho nas versões, né? A corrigida diz, porque primeiramente vos entreguei. Primeiramente. Antes de tudo, na atualizada. Primeiramente. Em primeiro lugar. Então, isso é importante, porque primeiramente vos entreguei, o advérbio ligado aqui ao verbo, acaba mostrando a importância do que será exposto aqui, a importância e a sequência também. Primeiro isso e depois aquilo. Então, o contexto aqui é o evangelho. A primariedade aqui é o entreguei, a tradição. O evangelho acompanha isso. Então, talvez a questão da intensificação da importância. Primeiro é isso. Primeiro que eu vou transmitir a vocês o que de fato eu recebi. Então, esses 2 verbos, eles aparecem juntos. O verbo paradidomi e o verbo paralambano. Os 2 verbos que aparecem aqui. Então, entreguei de novo tradição apostólica. E aqui é muito importante, porque essa fonte, a tradição apostólica aqui, ela denota para alguns estudiosos, quando trabalha a questão do primeiro, de fato, um credo antigo. Então, o Tisselton acaba dizendo que, quando ele diz, vos entreguei, e ele coloca os verbos, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, Cristo apareceu. Esses 4 verbos acabam por chancelar muito mais do que uma tradição, um credo antigo. Ou seja, fundamentos absolutos da fé cristã e sobre a identidade cristã. Os 2 pontos foram colocados aqui. A fé cristã e a identidade cristã por meio de um credo. Então, esses 4 verbos aqui, essas 4 linhas, acabam por sintetizar um credo presente na tradição apostólica. Depois, no verso 6 em diante, a dinâmica muda. Então, o Tisselton trabalha com a ideia de credo, trabalha com a ideia de tradição apostólica e também trabalha com a possibilidade de ser a ideia do querigma e da confissão. De fato, ele chama de confissão batismal. Então, isso tem muito a ver, pode ter a ver com a questão da pregação e também aquela formulação que o indivíduo professava no momento do seu batismo, que envolvia uma síntese do que a igreja de fato acreditava naquele período. Igreja, de pessoas, não de parede, de instituição. Isso não existe no primeiro século. Então, aqui a gente tem uma ideia do que está acontecendo como fonte da teologia de Paulo. Algo extremamente relevante aqui. Outro ponto importante, quando a gente olha o que ele entregou. Cristo morreu pelos nossos pecados e segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Esse elemento é muito importante. Verso 4. Foi sepultado e ressuscitou o 3º dia. De novo, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Olha bem o padrão pelo qual a locução proposicional aparece aqui. Então, o que Paulo está dizendo? Que de fato existia uma tradição, e essa tradição entendia que Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, como fundamentado nas Escrituras. Aqui é uma coisa bem interessante a ser observado, um insight, que escrituras no plural não é uma coisa muito comum no Novo Testamento. Na verdade, no plural é muito raro. Romanos capítulo 1, verso 2, Romanos capítulo 15, verso 4, verso 16, Gálatas capítulo 3, verso 10, verso 26. Então não é muito comum. Então, alguns vão dizer, alguns estudiosos vão questionar, mas tudo bem, ele ressuscitou segundo as Escrituras. Que texto da Escritura fala que o prediz, ou diz respeito à tipologia, pode ser usado para a ressurreição? Então, em que sentido? Então, parece que os estudiosos costumam dizer que, pelo fato de estar no plural,
ele não está pensando no sentido específico de uma passagem no Antigo Testamento, mas no sentido do geral do Antigo Testamento. O ensino geral do Antigo Testamento, por estar no plural, escrituras, acaba consolidando a questão do sepultado e do ressuscitar. Então, por isso, seria uma explicação para a questão do credo, os compostos das 4 linhas, dos 4 verbos, aqui ligado às escrituras. Querendo ou não, há um claro continuismo, ou uma fundamentação, ou promessa-cumprimento, a relação do AT com o NT, colocada aqui como credo já na tradição apostólica consolidada por Paulo. Então, deixa eu concluir aqui o que a gente observou. Nós percebemos, numa discussão mais acadêmica, nós colocaríamos o verbo paradidomi como um verbo de fato, de conotação, de transmissão, de um ensino, de uma instrução recebida e consolidada. Interessante que o verbo paradidomi também era usado pelos filósofos helenistas. Eles usavam na mesma dinâmica, no sentido da tradição. Então, qual é o fundamento? Meu fundamento aqui? Meu fundamento é lexical, primariamente lexical, sendo colocado aqui. As outras questões que envolvem a tradição apostólica, um credo antigo, a relação do querigma com a confissão batismal, são todas possibilidades que são oriundas do primeiro século, desse ato que eu falei de quase 20 anos aqui, entre a ascensão de Cristo e a primeira escrita da primeira carta de Paulo. Então, o que a gente pode dizer imediatamente nessa síntese? Primeira, rápida aqui, introdutória observação. Existia uma tradição apostólica consolidada na época de Paulo. Existia um credo estabelecendo aqui Cristo pelas Escrituras no respeito aos 4 verbos que eu citei aqui. Então, o que Paulo se apropria disso para colocar nas suas cartas? Essa é a fonte paulina. Aí alguém vai dizer, um crítico, não, mas a fonte era contrária, o exegeta, pelo menos o gramático histórico, que não trabalha com a crítica literária, que não está muito, não fundamenta primariamente na chamada história do texto, aí tem a crítica da fonte, a crítica da forma, a crítica da redação, ele acredita num autor. Então, se Paulo está colocando aqui de fato que era assim que a tradição ensinava, era assim que a tradição ensinava. Até que se prove ao contrário, a gente vai mudar de ideia. E para provar o contrário, tem que ter acesso à tradição oral, que é uma coisa que, como diz o James Dunn lá na questão do Jesus recordado, é uma coisa impossível de se acontecer. Então, qual é a fonte de Paulo primária dele? Aqui, pelo que eu estou usando aqui, claro que ele usou o Antigo Testamento, claro, eu falei que Paulo é um de 3 mundos, mas meu foco aqui é focar na questão, meu foco aqui é observar a questão da tradição paulina. A tradição que Paulo se apropria para usar aqui nessas consolidações, principalmente em 1 Coríntios capítulo 15.